Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. O tema de hoje é as diferenças entre Atenas e Esparta, que foram duas polis, né? Duas cidades-estado da antiga Grécia, tá? Lembrando que na época da Grécia Antiga, as cidades elas eram pequenos reinos, né? Pode-se dizer assim, tá? Então eram cidades como se fossem pequenos países, tá? Sempre vou lembrar. Eu sempre falo isso, né? Atenas era um país, Esparta era outro, Corinto outro, Tebas outro, né? Então, se você fosse para outra cidade, você seria visto como um estrangeiro, tá? Tá bom? Não era aquela coisa da união como é hoje em dia, né? O país chamado Grécia, tá bom? Não havia essa união. Era parecido com o que ocorreu, por exemplo, antes, né? Na Fenícia, que tinha umas cidades-estado, tá bom? Então era desse jeito. E aí eu pedi especificamente, né, para a escola Pieruzzi, na tarefa, né, fizesse uma pesquisa sobre Atenas e Esparta, percebendo as diferenças, né, como se fosse uma montagem de uma tabela, né, tá bom? Mas aí a gente vai explicar isso e já entrar um pouquinho no assunto de cada uma das cidades mais especificamente. Tudo bem? Vale como correção e para o conhecimento daquelas pessoas que gostam de estudar história como eu e todos os, os meus amigos, né, que estão curtindo, né, os meus vídeos aqui no YouTube, ok? Agradeço a todos vocês pela participação, pela paciência, né? Quando terminar o vídeo, né, a gente sempre agradece a curtida de vocês, tá bom? Mas enfim, gente, voltando aqui no que interessa, né? Enfim, então na Grécia Antiga, Atenas e Esparta eram polis, né? Cidades, estado, né? Que a gente chama, né? De polis vem a palavra metrópole de hoje em dia, né? Vem da raiz grega, tudo bem? Então, Esparta foi uma cidade fundada no século 9 a.C., foi fundada pelos Dórios, né? Que era um povo guerreiro, tá? Que veio da Ásia ou, né, do sul da Europa, né? Há essa dúvida aí. Mas enfim, eles eram povos guerreiros que vieram apavorando, né, com as populações que já estavam na Grécia, por exemplo, a civilização micênica, tudo bem? Eles vinham com armas de ferro e eles ocuparam o território do Peloponeso, né, que era a região, né, onde ficou depois foi fundada a cidade de Esparta, né? Então aqueles descendentes dos Dórios eram os caras que mandavam naquela sociedade. Tudo bem? Que depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Atividades econômicas. Agricultura, principalmente agricultura, né? Porque eles tinham bastante terras, né, para poder produzir. Artesanato e comércio também, tá bom? Mas era uma questão mais de autossuficiência, tá? Eles eram autossuficientes, era uma cidade bastante fechada dentro de si mesmo, ok? Uma cidade militarizada, parecia um acampamento militar, a cidade de Esparta. E Atenas? Atenas, hoje capital da Grécia, né? A gente sabe disso. Ela também foi fundada no século 9 a.C. Voltando aqui, né? Então foi fundada no século 9 a.C. E foi fundada pelos Jônios, né? Que foi outro povo também, que também veio em uma determinada época, né? Para a Grécia, né? A gente ainda não sabe exatamente, né? Mas provavelmente do sul da Rússia, esses povos, nós chamamos de povos arianos, enfim. E eles fundaram essa cidade na região chamada de Ática, tá? Que é uma região já com um terreno bastante acidentado e que não era possível produzir agricultura, né? Então, com tanta facilidade como tinha na cidade de Esparta, né? Então eles se voltaram para o comércio marítimo, principalmente, né? Comércio marítimo, eles tinham um porto, né? Que é o porto de Pireu, comércio, né? De modo geral, né? Navegação, pesca, né? Voltados mais para o mar, né? A cidade de Atenas aí no caso. Tudo bem? Continuando aí, né, o nosso trabalho. Enfim, gente, ó. E quando nós falamos, né, desses, dessas duas cidades, né, a gente também tem que citar aí, né, sem dúvida alguma, né, a parte que fala a respeito do
Leônidas, né? O Leônidas, que apareceu no filme lá dos 300, né? Vocês devem lembrar, quem viu o filme, né? Os 300. Então, o Leônidas de fato existiu, viu? Tá? Pra quem não sabe disso, tá? O Leônidas existiu de fato, tá bom? Que é esse do busto aqui. Tudo bem? Então, e esse Leônidas, ele foi um rei, né? Foi um rei da cidade de Esparta, né? Tá bom? Que se sacrificou, né? Junto com outros 300, daí o filme dos 300, tentando impedir a invasão dos persas, né? Nas chamadas guerras greco-pérsicas, ok? Tá bom? Então Leônidas de fato existiu, mas não que nem no filme, né? Que ali é uma produção cinematográfica, né? Que é meio gibi, né? Digamos assim, né? HQ, né? Então tem um exagero, né? Dos personagens e tal, né? Mas o Leônidas de fato existiu, tá bom? Agora o Xerxes é uma verdadeira caricatura, né? Que fizeram dele no filme, né? O personagem aí no caso do Rodrigo Santoro, né? Cheio de argolas, né? Careca, né? Não tem nada a ver com o Xerxes da vida real, né? Que era como qualquer tipo de peça daquela época, né? Barbudo, cabeludo, né? Não daquele jeito que aparece no filme. Então quem for ver o filme dos 300, né? O primeiro, vai perceber que há uma caricatura da personagem do Xerxes, né, no caso, o rei dos persas, representado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. Tudo bem? Mas enfim, gente, continuando aqui, né, então houve duas guerras, tá? Uma primeira, que foi a do imperador Dario, tá? Eles invadiram e foram combatidos pelos atenienses, né? Tem até a famosa Batalha de Maratona, que deu até origem à prova, né? Do atletismo, né? A maratona de 42 quilômetros e tal, né? Reza a lenda que um mensageiro, né? Correu esse percurso e ele acabou morrendo quando ele chegou com a notícia da invasão dos persas, né? Mas enfim, os gregos venceram essa batalha, né? E a prova existe até hoje no atletismo em homenagem a essa história aí que é meio lendária, ok? Tá bom? Mas enfim, gente, aí teve uma segunda invasão, né, que foi com o filho do Dario, que foi o Xerxes, né, que eu citei agora há pouco do filme dos 300. Então, isso foi 10 anos depois. E aí essa guerra se estendeu mais, né, durante mais tempo. Os persas tinham reunido um exército maior, né? Então teve que ter uma união entre as cidades e os espartanos realmente participaram ativamente, né? E no final dessa união, os gregos conseguiram vencer os persas, tá bom? Enfim. E aí o que ocorreu, né? Voltando aqui para a sociedade aqui, vamos voltar, né? Então a sociedade espartana, né? Ela era uma sociedade dividida, né? Em três camadas que a gente fala, né? A gente vai dizer assim. Então, como que era essa sociedade, né? Voltando aqui, ó. Olha lá. Então, essa sociedade, ela era dividida em três camadas. A camada que mandava era a camada dos espartíatas, tá bom? Que seriam os guerreiros, os cidadãos, tá? Eles eram criados para serem guerreiros, os caras. A camada intermediária seria dos periecos, né? Comerciantes e trabalhavam também na manufatura. Seriam os estrangeiros, né? Às vezes, tá? E aqueles caras que tinham colaborado com os dórios. E os ilotas? Os ilotes seriam aqueles que lutaram contra os dórios e se tornaram prisioneiros. Eram os trabalhadores braçais. Ok? Tá bom? Então, voltando aqui, né? Por que os ilotas eles eram tão revoltados com os espartíatas? O motivo era óbvio, né? Eles tinham que dar metade de tudo que eles produziam para os espartíatas, né? Ou esparciatas, né? Dependendo do livro que você usa. E esses caras que eram os espartíatas não trabalhavam, a vida deles era a guerra, né? Então eles não podiam exercer outra coisa senão a guerra e governar a cidade de Esparta, né? Então era uma casta mesmo, né? Era tipo uma casta. Então, naquela sociedade, eles eram os dominantes, os espartíatas, né? Tá bom? E no filme dos 300 você vê isso, né? O Leônidas era um rei e ele mandava naquela sociedade, né? Claro que não era uma coisa sem nexo, né? Tinha todo um sentido para aquela sociedade que depois a gente vai ver no próximo vídeo. Tudo bem?
Beleza?